O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Mais uma vez, sobre nós. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Buscar a face de Deus, assim como acabou de cantar o salmista. Se nós realmente encontrarmos a face de Deus, procurarmos a face dele, nós seremos salvos. Nós só encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, quando verdadeiramente nós enxergarmos a face de Deus. E a face de Deus nós só conseguiremos enxergar a partir do amor que nós trazemos em nosso coração. Esse amor que não é um amor próprio nosso, mas é um amor transmitido a nós por esse próprio Deus maravilhoso. A partir da nossa experiência primeira, a partir daquele momento em que nós encontramos com o Senhor, ou na verdade, Ele nos encontrou e nos amou e nos tirou de uma situação de escravidão e de pecado. Meus irmãos, eu inicio esta homilia de hoje fazendo uma pergunta para você e para mim também. Como anda a sua fidelidade a Deus? E eu pergunto também para mim, Padre Giva, como que anda a sua fidelidade a Deus? Lembra de quando você fez a sua primeira experiência do amor de Deus na sua vida e no seu coração? Essa experiência primeira, ela precisa fazer com que você seja fiel a Deus até o último momento. Porque foi um amor incondicional. Só eu sei, só você sabe, este amor que nós experimentamos ao nosso Deus, do nosso Deus. Por isso eu perguntei e fiz essa pergunta para você: como que anda a sua fidelidade? Essa experiência primeira que você fez com Deus, o seu coração, o seu interior,
Será se por causa das dificuldades, das tribulações, você tem desanimado na sua caminhada, ou talvez você tenha se esquecido? Nós nos esquecemos deste amor de Deus, meus irmãos, quando nós deixamos de fazer comunhão com Ele, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de adorar, quando nós deixamos de fazer o estudo da palavra, de enxergar Deus através da sua palavra, de nos debruçarmos na palavra de Deus, nós nos esquecemos dos feitos de Deus, quando nós tiramos o nosso olhar dele. E se isso está acontecendo com você, é o momento de você voltar o olhar para Deus. Porque o objetivo das suas dificuldades, das suas tribulações, dos seus medos, das suas inseguranças, é exatamente fazer com que você tire o olhar de Deus. E você, uma vez tirando o olhar de Deus, você entra em desespero. Já falei aqui, falo várias vezes. Você entra em desespero, e o seu desespero faz com que você não se recorde mais deste amor primeiro, dessa graça. E eu vejo que Deus hoje Ele deseja renovar em nossos corações esse amor primeiro. Ele é amor, porque Ele derramou nos nossos corações este amor. E é este amor que vai fazer com que nós tenhamos uma fidelidade verdadeira e autêntica a Deus. Irmãos, fidelidade a Deus, como o padre acabou de falar, ele é o tema também da primeira leitura de hoje. Por quê? Porque o profeta Oséias, ele nos apresenta Israel desde menino, ou seja, desde a sua formação como o povo de Deus. Foi amado e protegido, e Deus o tirou com um braço forte e mão poderosa da escravidão do Egito. Foi esse mesmo processo que aconteceu conosco. Ele nos tirou da escravidão, talvez não do Egito, mas da escravidão dos nossos pecados, da nossa lama, da nossa sujeira, que cada um aqui sabe aonde caiu, aonde tem desanimado, aonde tem pecado. Pois é. Então Deus nos tirou com um braço forte e mão poderosa da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. Mas infelizmente, quanto mais esse povo era orientado e amado por Deus, mais esse mesmo povo afastava de seu caminho, mas se afastava também desse mesmo Deus maravilhoso. Eu faço questão de reler essa primeira leitura para você, porque essa primeira leitura ela é linda, ela é maravilhosa, e vai fazer exatamente com que nós abramos o nosso coração, o nosso interior, e possamos realmente, na nossa humildade e simplicidade, reconhecer esse amor de Deus por nós. Reconhecer que esse Deus não desiste de nós, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante das nossas infidelidades, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante quando nós saímos da presença de Deus para adorar outros deuses que não a esse Deus maravilhoso, objeto da nossa experiência de amor. E Ele quer renovar isso em nosso coração hoje, nesta noite. Por isso eu peço para você que durante toda essa homilia, depois nós vamos rezar um pouco, pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós. Medite no seu coração aonde você tem caído, aonde você tem se esquecido de Deus, aonde você tem abandonado. Qual Deus você tem colocado à sua frente, que não é o nosso Deus? Meu irmão, minha irmã, esse Deus maravilhoso nos libertou da escravidão do pecado, nos tirou desde o Egito e nos trouxe até os dias de hoje, aonde nós, no infinito amor de Deus, fomos libertados por nosso Senhor Jesus Cristo. Este amor maravilhoso, e eu trago para vocês novamente essa primeira leitura, que vai dizer bem assim. Vou tentar ler de forma poética, porque é maravilhosa. Não é muito de mim, né, ler dessa forma poética. Aí vai falar bem assim. Eu sei que muitos de vocês estão dando risada, as meninas aqui estão dando risada. Não é do Padre Giva, né? Não sou muito poética, não sou o Padre Fábio de Melo, não. O Padre Fábio de Melo fala, né, com aquele jeito maravilhoso dele, né, cheio de unção, cheio de graça.
né? A unção está no nosso coração, mas a poesia, a forma poética de falar, não é muito do Padre Giva, não, né? Até por causa dessa voz grossa, grave que ele tem. E vai dizer bem assim: assim fala o Senhor, quando Israel era criança. Olha que Deus maravilhoso. Quando Israel era criança. Quando você era criança. Quando você era criança, você não entendia de nada, você não compreendia de nada. Assim fala o Senhor, quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Por isso que o padre perguntou para você: aonde você tem caído? Quais os deuses que você tem colocado diante do Deus verdadeiro, diante do Deus vivo? Onde você tem caído na sua idolatria? E aí continua a primeira leitura, Oséias: ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhe de comer. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser fiel a esse Deus maravilhoso. Ele se rebaixava até nós. Veja que ele se diminuía para nos dar o verdadeiro alimento. Qual Deus que irá fazer isso por nós? Somente esse Deus maravilhoso que nos ama. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhe de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei larga à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Vocês percebem que Deus somente quer nos amar? Então, com você que muitas vezes traz esse sentimento no seu coração, que às vezes as dificuldades que você está vivendo, aquilo que você está vivendo é porque Deus está te castigando. Olhe para essa palavra. Deus, ele não está te castigando. Mas claro, Deus se utiliza desse momento difícil que você está vivendo, dessa dificuldade que você está vivendo, até mesmo dessa situação de pecado, ao qual você está vivendo, para dizer a você: volte para os meus braços. Deus, ele vai dar liberdade para você ir aonde você quiser. Lembra da parábola do filho pródigo? Aonde o filho chegou: o pai, dá-me parte da sua herança. E o pai não hesitou em dar a parte da sua herança, e esse filho foi e gastou com meretrizes, prostitutas, gastou com bebedeiras, ou seja, usou e abusou da sua própria vida. Só que ele teve um coração humilde, e ele reconheceu o seu erro, teve coragem de voltar para a casa do pai. E ali, quando o pai o viu, o pai o atracou no seu pescoço, lhe abraçou, lhe beijou, se alegrou com a volta daquele filho e lhe deu uma festa. Meu irmão, Deus está falando para você: volte. Deus, ele quer festejar com você. A festa que Deus quer realizar é dentro do seu coração, é dentro do seu interior. Deus precisa fazer uma obra nova dentro de você. Ele está falando para você: volte para mim, vamos festejar. Converta-se, mude o seu coração novamente para mim. Permita com que eu te ame, permita com que eu cuide de você, permita com que eu te pegue em meus braços, porque eu te amo, eu não quero desistir de você e eu não vou desistir de você. Deus não desiste de nós, meus queridos. Deus nos ama, e esse amor é um amor maravilhoso, que é derramado em nossas vidas e em nossos corações.
E nós só temos que agradecer. Senhor, obrigado por este amor. Obrigado por esta graça, obrigado por esta unção que o Senhor derrama em meus corações. E meus irmãos, a partir do momento em que eu sou experimentado neste amor, nesta graça, Deus, Ele me lança em quê? Em missão. Lembra do evangelho de ontem, onde Jesus envia os seus 12 apóstolos. E nós sabemos que 12 significa totalidade. Quando Jesus envia os seus 12 apóstolos, Ele envia a mim, Ele envia a você. Mas nós não podemos se esquecer que esses 12 eram pessoas que também fizeram uma experiência com Deus. Fizeram uma experiência, e uma vez fazendo uma experiência deste amor de Deus, eles são lançados em missão. São lançados em missão para quê? Para resgatar outras vidas, para resgatar pessoas que infelizmente são aqueles filhos pródigos, aqueles filhos rebeldes que estão no mundo e que precisam de conversão, que precisam de mudança de vida. Eles não precisam que nós apontemos o dedo na cara deles e falamos o seu erro. Não é isso que Deus quer. Mas com o amor que nós experimentamos em nossas vidas e em nossos corações, nós vamos testemunhar este amor para essas pessoas. Jesus aqui no evangelho de hoje, o apelo do evangelho de hoje é para ouvir e responder ao chamado de Deus, indo ao encontro desses filhos rebeldes, dispersos, para trazê-los de volta para casa, para trazê-los de volta para o seio da igreja. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Meu irmão, nós somos enviados em missão. Deus confiou a cada um de nós esse legado que Ele deixou para os apóstolos, e Ele deixa a cada um de nós, para cada um de nós, através da igreja. Nós precisamos buscar tudo isso, buscar essa graça em nossas vidas e em nossos corações. Veja que nós acabamos de ouvir este evangelho de hoje e o de ontem também. E o evangelho de hoje, ele vai trazer para nós o quê? Que nós precisamos viver uma vida de desapegos. Nós não podemos nos apegar às coisas deste mundo. Jesus fala, não leveis sacolas, não leveis 2 túnicas, não fazeis isso, não fazeis aquilo. Se entrar em uma casa, abençoa aquela casa. Se aquela casa não for digna da sua bênção, essas bênçãos voltarão para vós. Mas nós precisamos evangelizar. Uma vez experimentado neste amor, nesta graça, nós precisamos evangelizar e levar o amor de Deus até os confins da terra. É o que Deus deseja de cada um de nós, meus queridos. Você que nos acompanha pela televisão, pela internet, você que nos escuta agora pela rádio, você que agora faz memória da tua vida, do seu coração, você sabe que Deus conta com você. Você sabe que Deus conta com a sua evangelização. Você sabe que Deus conta com a tua fidelidade. Meus irmãos, esses apóstolos foram fiéis a Deus, e por causa da sua fidelidade, eles foram enviados nesta missão, e a ele foi dado a autoridade sobre todo o espírito mau, sobre o poder de Satanás, sobre as doenças, sobre as enfermidades. Deus nos capacita, diante das feridas deste mundo, a levar à humanidade um sinal de fé e um sinal de esperança. Mas se nós que somos cristãos, esses enviados, esses experimentados no amor, Efraim, Israel, que Deus cuidou desde a escravidão do Egito, você que Deus cuidou desde o seu nascimento, quantas situações difíceis você viveu, que a tua família viveu, mas Deus agora te trouxe até aqui e fez com que você experimentasse este amor, experimentasse essa graça. Permita com que esse Deus maravilhoso, nesta noite, e é esse sentimento que vem ao meu coração, que Ele renove a tua fé, que Ele renove o seu coração. Se por causa desse tempo de pandemia, desse tempo difícil que nós estamos vivendo, você foi perdendo a sua fé, foi perdendo a sua esperança, é hora de renovação. É hora de você renovar o seu coração. Não se esqueça que você é enviado, nada mais, amém, por aquele que é o autor do mundo.
E Ele te capacita para evangelizar. Ele te dá autoridade na sua oração. Por isso, repito que eu perguntei, iniciei essa homilia, como que anda a sua fidelidade? Meu irmão, se você tem sido infiel, não se desespere. Nunca é tarde para retomar. E o convite de Deus hoje, nesta noite, é que você retome a sua fidelidade a Deus. E uma vez retomando a sua fidelidade a Deus, você possa ser esse grande evangelizador. E permita com que Deus seja Senhor da tua vida e Senhor do teu coração. Eu peço agora que você que está em casa, feche os seus olhos. E com este canto que eu pedi para o ministério preparar para nós, eu peço para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele possa renovar o nosso coração, Ele possa renovar a nossa fé, Ele possa renovar todo o nosso interior, Ele possa renovar a nossa fidelidade a Ele. Repito e pergunto, não como uma autocondenação, como que anda o seu coração, como que anda a sua fidelidade a Deus. Cantemos. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos Foi a presença dele que veio até você, o amor dele que te envolveu. Que nos trouxe aqui, Ele te trouxe aqui, Ele confia em você. Ele confia nas suas atitudes. Não desista deste amor de Deus. Isso, não desista. Permita com que Ele renove o teu coração. Continue perseguindo este amor. E Ele se apresenta a você. É a glória de Deus que se manifesta sobre nós. É o amor dele que é derramado sobre cada um de nós. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. Isso é um cântico de libertação. De novo, isso, manda, Senhor, o teu fogo. Senhor, vai libertando, Senhor Deus, todos os corações. Senhor, aonde o inimigo, aonde Satanás se alojou, Senhor, eu te peço agora que seja lançado por terra, Senhor. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor. Envia o teu fogo, Senhor. Envia os teus santos anjos, Senhor. Aonde o inimigo está escondido agora, Senhor, desanimando o teu povo, desanimando os teus servos, Senhor. Eu te peço agora, Jesus, liberta, Senhor Deus, liberta o teu fogo, o teu povo, Senhor, com o fogo do teu Espírito Santo. Manda teu fogo, e vai cantando isso, manda, Senhor, o teu fogo. Queima de novo. Foi a tua presença quem nos trouxe aqui. Foi a tua presença. Obrigado, Senhor, por essa presença amorosa. Que nos trouxe aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este amor. Este amor que me amou, Senhor. Que não olhou para a minha condição de pecado, Senhor, de pecador, mas veio ao meu encontro, Senhor Deus. Mesmo sabendo, Senhor Deus, das minhas fragilidades, mesmo sabendo, Senhor Deus, das minhas misérias, o Senhor não quis saber, Senhor. O Senhor me amou e o Senhor me fez, Senhor Deus, um convite a uma verdadeira conversão, um convite a uma mudança de vida, Senhor. Sim,
Senhor, eu te peço, Senhor, como a mim e muitas pessoas que nos acompanham agora, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, Senhor. Não nos deixe, Senhor, não nos abandone. E eu sei, Senhor, que o Senhor não faz isso. Eu sei que o Senhor não se esquece, Senhor, de nenhum de nós. Que o Senhor não nos abandona, Senhor, mas que o Senhor acolhe a cada um de nós, Senhor. Permita, Senhor Deus, que através desse fogo do Espírito Santo, Senhor, nós possamos retomar uma vida nova, Senhor. Uma vida segundo o seu coração, Senhor. Uma vida segundo o teu amor, Senhor. Uma vida de santidade, uma vida de busca, Senhor. Uma vida de oração, Senhor. Uma vida de entrega, Senhor. Uma vida de leitura da tua palavra, de uma verdadeira adoração, Senhor. É o que nós desejamos nesta noite, Senhor. Que o Senhor renove, Senhor Deus, o nosso coração. Que o Senhor renove a nossa vida, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor, possamos nos entregar a Ti, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor Deus, nós possamos levar ao mundo a fazer uma experiência com o Teu amor, a fazer uma experiência com a Tua graça, Senhor. Manda Teu fogo, manda Teu fogo, queima de novo, queima de novo. E com o coração agradecido, agradeça agora no seu interior, Senhor, obrigado. Obrigado por esta paz, obrigado por este amor que foi derramado em meu coração. Obrigado, Senhor Deus, por esta renovação. Sim, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor não me deixa, nunca. Meu irmão, minha irmã, eu falo para você, terminando esta homilia, não tenha medo de entregar a tua vida a Jesus. O inimigo, ele quer te arrancar de Deus. O inimigo, ele quer te lançar na lama. Mas Deus não vai permitir, porque você é pertença do Senhor. E agora, através da sua fidelidade renovada, você vai trilhar um caminho verdadeiramente, olha, escute o que eu estou falando, verdadeiramente na presença do Senhor. Trilhar um caminho de santidade segundo o coração de Deus. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de voltar ao Senhor. Porque como aquele pai da parábola do filho pródigo, ele abriu os braços para você nesta noite e te acolheu com um abraço de pai. E agora o dar continuidade a tudo isso só depende de você. Uma coisa você não pode se esquecer: Ele te ama e nunca Ele irá desistir de você. Escute o que o Padre está falando. Nunca o Senhor irá desistir de você. E como diz o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nunca é nunca. Então não adianta você fugir, porque Deus não desistirá de você. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.